Todo mundo de volta, pessoal? Opa. Vamos voltar, então? Vamos lá. E agora, vamos falar um pouquinho de estelionato, né? Estelionato é obter para si ou para outro em vantagem lícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, é a pessoa que engana o outro para conseguir obter lucro, para conseguir obter uma vantagem ilícita, tá certo? Essa vantagem pode ser patrimonial ou pode não ser patrimonial. Então, imagine só, né, o estelionato clássico que a gente pode falar é o golpe do bilhete premiado. Quem já ouviu falar do golpe do bilhete premiado? Já vi. Por Vou incrível que tentar me pegar. pareça, mesmo sendo super conhecido, tem muita gente que cai. Então é a pessoa, né, o golpe do bilhete premiado, a pessoa, ela pega o bilhete, né, pega o um bilhete da loteria que seriam os números corretos da semana passada, mas ele faz o jogo uma semana depois. E daí vem uma pessoa super simples e fala: Olha, eu ganhei aqui, né? Me ligaram lá da loteria falando que eu preciso retirar o dinheiro, que eu ganhei o prêmio, mas eu tô com pressa, eu tô sem, senão eu tô sem o documento. Faz o seguinte, se você me der R$ 100, me der R$ 200, eu te dou o prêmio. Daí você olha lá, se dá uma olhada naquele bilhete e vê que é o bilhete vencedor da loteria e que você vai ganhar, sei lá, 20, 30 mil reais se levar aquele bilhete. Você só não atenta para a data, né? A data está incorreta. E daí você vai lá, achando que vai tirar vantagem do velhinho, né, da velhinha, paga os 100 ou R$ 200 e quando você vai retirar o dinheiro na lotérica eles falam, olha, você foi enganado, né? Esse bilhete, você caiu no golpe do bilhete premiado, porque esse bilhete ou é falso, ou se não é ainda não houve o sorteio, entenderam? E daí você fica a ver navios. Mas tem diversas outras formas de estelionato. Aliás, um que é muito comum é a pessoa que com venda de carros. Então, imagina, né, você vai numa revendedora, né, revendedoras que não são confiáveis, eles pegam simulam a transferência, falam que já caiu, então falam, ó, tá aqui, ó, manda o comprovante de pagamento, muitas vezes aquele comprovante não que foi feito na boca do caixa, mas que foi feito no caixa eletrônico, fala, ó, preciso que faça hoje, preciso transferir, e daí o dono do proprietário do carro transfere o veículo e quando vai ver aquele depósito, ele não foi descontado, né? Era um depósito com um envelope vazio, por exemplo. E daí a pessoa fica vendo navios, fica sem o carro, né? Porque o carro já está com o outro, já transferiu o carro e daí fica muito mais difícil reaver o bem. Só lhe resta procurar a polícia para
apurar esse crime. Também incide na mesma pena quem dispõe de coisa alheia como própria, que é quem vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa de outra pessoa como se fosse dela. Então, vamos supor que eu queira comprar um apartamento. E o Valfran, ele me emprestou o carro dele. Eu vou lá e pego o carro dele, dou para o proprietário do pagamento e falo assim, olha, eu estou deixando o meu carro como garantia até que eu faça o depósito. Isso é disposição de de coisa alheia como própria. Também incide na mesma pena do estelionato, que é de 1 a 5 anos de reclusão. Incidirá também na pena quem vende, permuta, quem faz alienação ou oneração fraudulenta, que é quem vende, permuta, dá em pagamento ou garantia coisa própria inalienável, gravada por ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiros mediante pagamento de prestação. Então, imagina só que o seu carro esteja bloqueado judicialmente. O carro da pessoa está bloqueado judicialmente, não pode ser vendido e você coloca ele como garantia de um empréstimo. Isso não pode. Tá? Por quê? Porque apesar de ser seu, existe um gravame, né? Ele está bloqueado e não pode ser objeto de garantia. Então, acaba incidindo nas mesmas penas. Defraudação de penhor é que a pessoa o dono da casa de penhor, né, ou a pessoa que fez o empréstimo mediante penhor, ele vende ou dispõe do objeto penhorado quando ele tem a posse daquele objeto sem que haja o consentimento do credor, do dono do objeto, né? Então, lembra, o penhor, em geral, são joias. Então, a pessoa acaba vendendo uma joia sem que haja o consentimento da pessoa que penhorou aquela joia, né? Então, isso daí também acaba incidindo. Só um momentinho, deixa eu ver se está gravando. Ah, está gravando sim. Vamos lá. Fraude na entrega de coisa. Então, de alguma forma, enganar, burlar Só um momentinho. Opa. Enganar a pessoa a quem deve entregar um objeto, né? Ou pela qualidade ou pela quantidade. Então, imagina só, né? Eu acho que algum tempo atrás eles estavam fazendo um golpe que era mais ou menos assim. A pessoa, a pessoa comprava pela internet um telefone celular, né? E geralmente pelo Mercado Livre. E o Mercado Livre, eu acho que tem que ser entregue, tem alguma coisa lá que tem um certo controle. E daí o vendedor, ele fazia o quê? Ele colocava dentro do pacote algo,
colocava algo que tivesse um peso parecido com o do celular e mandava para o comprador, né? Quando chegava na casa do comprador, o comprador achava que tinha adquirido um iPhone, quando, na verdade, ele tinha adquirido uma caixa de papelão, né? Uma caixa de papelão com um caderninho, por exemplo, desse tipo aqui dentro, pequenininho, que tem mais ou menos o peso do celular. E daí dava uma dor de cabeça enorme. É o exemplo disso. Fraude para recebimento de indenização do valor do seguro. É quando a pessoa destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa, ou lesa o próprio corpo, ou a saúde, ou agrava consequências de lesão ou doença para obter indenização ou valor de seguro. Então, imagina só que você tem um carro que... Aliás, esse é um golpe super comum. Imagina que a pessoa ela quer vender o carro, mas ela sabe que ninguém vai pagar a tabela FIP, né? Ninguém, aliás, ninguém paga a tabela FIP e ele sabe disso. Fala, pô, eu preciso vender meu carro, mas vão pagar um valor mais baixo do que o valor correto. E daí o que a pessoa faz? Ela simula um furto de veículo. Ela manda alguém pegar o carro, mandar para qualquer lugar, mandar para um desmanche, e daí ele vai receber o valor do seguro, né? Então, ele está ocultando, né? E muitas vezes manda para um desmanche, daí destrói o carro para lesar a seguradora. Nesse caso, ele vai cometer esse crime de fraude para recebimento de indenização ao valor de seguro. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas há muito tempo atrás, eu acho que há uns 15 anos mais ou menos, teve o caso que saiu inclusive na mídia, e foi por isso que foi investigado, de uma pessoa, né, um rapaz que ele cortou o próprio dedo para receber o valor do seguro, né? Ele tinha um seguro que se ele tivesse algum dano físico, ele receberia uma soma vultosa. E daí ele cortou o próprio dedo, como se os bandidos quisessem roubar a aliança estava presa, daí ele cortou o próprio dedo para receber o valor da indenização. E daí foram investigar e viram que ele não havia sido roubado, mas que ele eh, havia lesado o próprio corpo justamente para receber essa indenização. Incide nesse crime. Aliás, para quem pensa em fazer esse tipo de coisa, que aliás é muito, muito, muito comum, saibam que as seguradoras têm um setor que trata somente disso. Então, quando há um furto, quando há um roubo de veículo, a primeira coisa que a seguradora faz é mandar um advogado na delegacia para verificar o inquérito, para ver se tem algum indício de ilegalidade, se tem alguma suspeita de que aquele veículo não foi roubado de verdade. Vamos lá. Fraude no pagamento por meio de cheque, né? Então, é a pessoa que emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou, de alguma forma, lhe frustra o pagamento. É a pessoa que sabe que não tem dinheiro na conta e, mesmo assim, emite o cheque, né? Ou, se não emite o cheque, depois vai lá e cancela e susta aquele cheque, fala que aquele cheque foi subtraído ou que ele perdeu o cheque, entendeu? E, finalmente, o estelionato contra o idoso é quando se o, é,
quando o crime é cometido contra idoso, ou seja, pessoa de mais de 60 anos. E daí a pena é aplicada em dobro, tá certo? É o dobro da pena. Importante vocês saberem que, no caso de estelionato, isso daí é novidade do pacote anticrime, tá certo? Então, é possível que caia nos próximos concursos públicos, e mesmo na OAB. Mas somente se procede mediante queixa, ou seja, estelionato é ação penal pública condicionada à representação, passou a ser ação penal pública condicionada à representação, salvo quando a vítima é administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou pessoa maior de 70 anos, correto? Nossa, hoje eu tô com uma rinite pesada, tá? Meu nariz está super entupido, vocês estão vendo aqui. Eu só vou assoar o nariz, eu já venho, só um momentinho. Certo. Me desculpem, mas hoje eu tô com. Hoje eu não sei o que aconteceu, que eu acordei ruim do nariz. Duplicada simulada, né, que é emitir fatura ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade, qualidade ou a serviço prestado, né? Então, é aquela pessoa que acaba emitindo a duplicata fria. Isso pode servir tanto para fraudar um, um credor, né? Então emite uma nota para depois cobrar, lembrando que a duplicata é um título executivo extrajudicial, então emite a duplicata, fala que não foi paga e daí acaba executando a pessoa, ou também para fazer fraudes em bancos. Então imagina só que você emita a duplicata para obter um empréstimo, então emitir diversas duplicatas e fala assim, ao invés de adquirir um empréstimo, você dá isso, você dá essas duplicatas para o banco, né? E o banco vai se encarregar de cobrar. Enquanto isso, você fica trabalhando com esse dinheiro, né? Que daí é como se fosse um empréstimo a um custo muito mais baixo. Isso é super comum no meio empresarial. E também incide nessa pena, nas penas da duplicata simulada, a pessoa que falsifica ou adultera escrituração em livro de duplicatas. E abuso de incapaz. Abusar em proveito próprio alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível a produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou em prejuízo de terceiro. Então, imagina só que você você tem um irmãozinho pequeno e daí você fala pro seu irmãozinho pequeno, né, que até por conta da idade não é muito, acaba sendo super inocente, super inexperiente. Você fala pro seu irmãozinho pequeno, fala assim, vamos fazer uma brincadeira, né? Você quer pegar o, o carro, por exemplo, do, do seu pai, ou quer pegar o carro do seu primo, do seu tio, e vai lá e fala assim, vamos fazer uma brincadeira? Vai lá, vamos esconder a chave lá do carro do papai. Você pega a chave e traz para mim que eu escondo. Ele vai ficar procurando a chave, vai ser super engraçado. Daí
Só que aquele carro não pode, você não pode pegar aquele carro, porque aquele carro é da empresa do seu pai, tá certo? É aquele carro da empresa do seu pai e somente ele é, pode dirigir. Daí vai lá o seu irmãozinho, pega a chave do carro, você pega, sai com o carro, né? Vai para a balada com o carro, eventualmente bate o carro, é preso e, obviamente, isso daí vai produzir efeitos jurídicos, né? Porque a praticar ato suscetível, não precisa necessariamente produzir, pode ser suscetível. Imagina só, se você bate o carro, obviamente vai produzir efeitos jurídicos. Nesse caso, como você abusou da inexperiência do seu irmãozinho, vai incidir nessa pena, que é reclusão de 2 a 6 anos, além de multa. Seguindo, induzimento à especulação, que é abusar em proveito próprio alheia da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo a prática de jogo ou aposta ou a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Então, imagina só que você sabe que vamos pensar em uma empresa que está mal das pernas. Vamos supor que a Havan volte aí dessa crise numa muito mal, né, acabe volte quase falindo, e daí você tem uma série de títulos lá, uma série de ações da Havan, e você fala para sua tia, que é super simples, né? Ela fala, pô, queria investir, queria investir um pouquinho, me ajuda. Daí você fala, opa, peguei uma pessoa. Daí você vai lá para aquela tia e fala, olha, eu vou te vender as minhas ações aqui. E daí você vende aquelas ações sabendo que a empresa está à beira da falência. Nesse caso, incidiria nessa pena. Ou senão você vê lá, vai uma, com o seu amigo, né, no Jockey Club, e daí resolve fazer uma brincadeira de mau gosto com ele. Fala assim, olha, tem um cavalo, você entende muito de corrida, e sabe que tem um cavalo que mal consegue sair da largada, né? Tá todo arrebentado. E daí você fala pro seu amigo, olha, tem um cavalo lá, o nome dele é Raio. Mas não é raio porque ele corre pra caramba, é raio porque caiu um raio em cima na cabeça dele. Daí ele ficou meio ruim. E você fala, ó, tem um cavalo chamado Raio que esse daí é aposta certa, né? E então vai lá, aposta nele que você vai ter sucesso. O seu amigo vai, aposta, né? Como ele não conhece nada sobre corrida de cavalo, ele aposta uma nota preta no raio do raio, né? No raio e acaba perdendo tudo. Né? Então você sabia que aquela operação era ruinosa e mesmo assim você induziu a pessoa a praticar aquele ato. Pessoal, alguma pergunta? Alguma coisa? Por enquanto não? Então vamos. Tranquilo. Tranquilo? Segue o barco. Fraude no comércio. É enganar no exercício da atividade comercial o adquirente ou consumidor. Opa, não coloquei. Vendendo como verdadeira, né? Como você vai enganar? Você vai vender como verdadeira ou perfeita uma mercadoria falsificada ou deteriorada, ou entregando uma mercadoria por outra. Então, no primeiro caso, você vende uma mercadoria que é falsa ou que está quebrada. Então, é quando você vai lá na 25 de março
e pergunta para a pessoa, é original? Ele fala, é original. Né? E você vai lá e compra, e quando você vai ver, você está achando que comprou, acha que está comprando um iPhone e está comprando um iXing, né? Só que você foi enganado. Ou senão, quando você acha que está comprando um produto novo, né, um produto em perfeitas condições, quando está comprando um produto que tem algum defeito de fabricação. E o segundo caso, entregar a mercadoria por outra, é quando você está comprando, por exemplo, você acha que está comprando um Samsung é, um Samsung S10, não sei se o S10 é o último. Na verdade, dentro da caixa tem um S8. Né? Ou acha que está comprando o iPhone 30 e está comprando o iPhone 25. Eu não sou muito ligado nessas coisas de informática, então pode ser. Então não faço a menor ideia em qual iPhone está. É diferente daquele caso lá de estelionato em que o objeto que é colocado na entrega é outro. Nesse caso, é um objeto similar, mas ele troca a mercadoria. No outro caso, sequer é entregue o objeto, é entregue uma caixa vazia ou uma caixa com um produto que não corresponde ao que, não tem nenhuma semelhança com o que você comprou. Também se nessa pena quem altera a obra que é encomendada, a qualidade, a quantidade, o peso de metal, ou substitui pedra verdadeira por falsa ou de menor valor, ou vende pedra falsa, tá certo? Ou vende um metal um metal sem ser precioso, como se ele precioso fosse. Então aqui a gente está falando especificamente de joias. A pessoa que compra uma aliança de ouro, ela acredita que está comprando algo, um metal de grande qualidade. E daí, depois que ela se separa, ela vai lá na Barão de Paranapiacaba, que ela fala, não quero nunca mais ver essa aliança, mas eu vou fazer uma graninha com isso. Vai lá e coloca a aliança e vai vender a aliança na Barão de Paranapiacaba. Quando ele chega lá, ele descobre que aquela aliança não era de ouro, era de latão e que foi enganado pelo vendedor. A mesma coisa acontece quando ele acha que está colocando, que vai encomenda para a esposa ou para a namorada um colar de diamantes, né? E daí paga uma nota nesse colar de diamantes, quando vai ver as pedras são todas falsas. Ele comprou um colar de vidro. Desculpa. Hoje eu acordei com a rinite bem atacada mesmo. Vamos seguir aqui. E outras fraudes. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recurso para efetuar o pagamento. Pessoal, vocês já ouviram falar do pendura? Alguém já ouviu falar do pendura? Eu não. O pendura é uma tradição que começou na USP, no dia 11 de agosto, dia do advogado. Os estudantes de direito, eles vão para restaurantes, né, geralmente restaurantes caros, e comem adoidados. Comem, bebem, e daí, no final, eles fazem um discurso e saem sem pagar. Eles estariam incidindo nesse crime, do artigo 176. Mas como eles fazem para fugir disso, para fugir desse crime, para falar que eles não cometeram? Eles falam que aqui diz que é sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. No caso, não é que eles não dispõem de recursos para efetuar o pagamento,
Na verdade, eles falam, ó, a gente tem o dinheiro, só que como é uma tradição, a gente não vai pagar. E daí eles, o, né, os restaurantes acabam é, fazendo acaba sendo uma zona, levam para a delegacia. Agora, como isso daí já virou uma tradição, muitas vezes os próprios restaurantes eles acabam convidando alguns estudantes para almoçar lá. Então eu falo assim, ó, já que eu já sei que eu vou tomar esse golpe aí, né, eu já sei que eu vou tomar que isso vai acontecer, porque obviamente eles escolhem restaurantes próximos da faculdade e caros, então eles já vão, já falam, ó, tô recebendo já o pessoal aqui, já recebi um, não vou receber mais gente. E daí convida meia dúzia de estudantes, eles comem lá e depois colocam um ofício na parede. Mas, além disso, é, um outro exemplo que eu posso dar, o pai do amigo meu, ele era músico, ele é uma pessoa engraçadíssima, gente boa pra caramba. Mas ele aprontou muito durante a vida. Ele falou que eles tinham marcado um show em Salvador, né? Só que ele e a banda dele, quando eles eram jovens, ele não tinha como chegar a Salvador, não tinha como pagar passagem para Salvador, né? Ele falou, pô, era um cachê enorme, mas eu não tinha como, eu só ia receber depois que eu cantasse lá, que a gente tocasse. O que eles fizeram? Eles foram pedindo carona até Salvador e eles paravam nos locais, né, nos hotéis, paravam nas pousadas, se hospedavam e na hora de sair, eles saíam no meio da noite para ninguém pegar. Então ele acabou cometendo diversas vezes esse crime, inclusive de forma continuada, né? Porque uma era a continuação do outro, porque ele desejava chegar até Salvador, né? Ele falou que depois, né, que eles receberam o cachê, eles voltaram e eles tentavam parar nos mesmos hotéis e para pagar, né? Para falar, olha, agora eu vou pagar a hospedagem. Ele falou que tinha gente que recebia ele super bem, né? Que achavam que já tinham tomado golpe, então estavam considerando dinheiro perdido. Mas ele falou que tinha outras pessoas que botavam eles para correr, ameaçavam chamar a polícia, e eles mesmo com dinheiro falaram, não, eu vim aqui para te pagar. Mas ele, é, mas ele cometeu diversas vezes esse crime. Né? E, Vamos seguir professor, aqui, pessoal. Oi? é, essa conduta era praticada na década de 60 pelos estudantil e eles falavam que era chamada como trote. Era como se fosse um Então, trote mesmo, Maciel, esse pendura. isso, E era no dia do advogado, era dia 11 de agosto. certo. Vamos lá. Artigo 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo prospecto ou em comunicação ao público ou assembleia afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. É quem funda uma sociedade de forma fraudulenta, então você faz alguma comunicação, alguma assembleia que não ocorreu. Né? Vocês sabem, né, já devem ter visto isso em direito empresarial, que periodicamente as empresas que as SAs elas têm que fazer assembleias, né, e publicar essas assembleias. Então, imagina só que a empresa não faça assembleia, mas divulgue que fez essa assembleia, né, para cumprir a obrigação legal. Nesse caso, incidiria no crime do artigo 177. Vamos seguir aqui. Então, é emissão de
de irregular de conhecimento de depósito ou warrant. Emitir conhecimento ou depósito de warrant em desacordo com a determinação legal. Que daí vocês falam, pô, o que é o warrant? Né? O warrant é um título, é uma espécie de título, é quase como uma ação que é relativo à guarda de mercadorias, né, para que ela seja vendida depois. Então você emite a warrant para que a mercadoria seja guardada, e ao invés de você ficar andando com a mercadoria, você anda com esse título, né, que daí você anda com o papel. Mas existem as determinações legais para esse tipo de coisa, porque muitas vezes esses títulos podem, inclusive, ser negociados na Bolsa de Valores, por exemplo, na BMF, que foi comprado pela Bovespa, no mercado futuro. Estou vendo aqui que tem um chat. Bom dia, Nájila. Pode falar, Nájila. Ah, sua conexão está ruim? Então vou repetir. Certo. Só da Nájila está ruim a conexão ou é de todo mundo? Pessoal? Às vezes falha. Aqui também às vezes está falhando. Ah, entendi. Puta, internet é fogo. Tem hora que funciona bem, tem hora que não funciona. Ah, da Érica falou que tá ok. Então talvez seja a internet de vocês. Que se fosse a minha, estaria falhando para todo mundo. Mas, só concluindo aqui a emissão de warrant, esses títulos, eles podem ser negociados na BMF. Então, e existe a determinação legal para emissão desse título para que ele tenha validade. E é quando a pessoa emite o título em desacordo com a lei, em desacordo com as determinações legais, e acaba e podendo, inclusive, fraudar outras pessoas. Lembrando que se o objetivo deles for algum tipo de estelionato, incide em estelionato. Vamos ver se a gente consegue, antes de cair, falar sobre fraude e execução, e daí a gente já entra depois em receptação. Então, fraude e execução é fraude, execução alienando, desviando ou destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. É de aquela pessoa que, de alguma forma, ela vai ser executada, mas daí ela, para não ser, para que a pessoa, para que o banco, para que o credor não chegue nos bens dela, ele se desfaz daqueles bens, né? Por exemplo, doando para outras pessoas. Então ele doa o imóvel, ou vende o imóvel, ou vende o carro, para que o banco não possa chegar nesses bens, para que o credor não possa chegar nesses bens. Daí incidirá em fraude à execução. Pessoal, vai cair a conexão e daí a gente volta com o estelionato, e se alguém tiver alguma dúvida, me avise. Beleza.